Se eu for até a doutrina, eu vou achar unanimidade nesta classificação? Com certeza não. A doutrina é divergente com relação à classificação. Mas nós vamos fazer aqui uma classificação que eu vou chamar de classificação mais simples ou mais genérica possível. Por quê? Porque nós vamos tentar aqui facilitar o estudo e não complicar o estudo. Bom, classificamos, portanto, em 3. Vamos começar pelo primeiro e começar a separar essas pessoas para conseguir reunir num núcleo só o nosso servidor público. Olha só, quem é o agente político, professor? O agente político é aquele que ocupa um dos cargos do mais alto escalão da administração. Ocupa um dos cargos do mais alto escalão da administração pública. E ele possui funções exclusivamente políticas e não técnicas profissionais. Não é uma função técnica, não é um trabalho específico, é uma função política. Logo, o que importa a ele é ser um cidadão, e não um profissional, e não um médico, e não um engenheiro, e não um advogado. Ok? Professor, se esta função é política, então as atribuições deste servidor público devem estar previstas aonde? Na nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal é uma norma que tem o caráter político, até mesmo por este motivo que a chamamos de Carta Política. Se ela é a Carta Política, é óbvio que ela traz atribuições políticas aos agentes políticos. Apenas para exemplificar e dar uma noção exata de quem estamos falando, eu vou colocar aqui os principais agentes políticos que compõem a nossa administração pública. Começamos pelo Poder Executivo e começamos justamente pela cúpula do Poder Executivo. Nós temos, portanto, os primeiros agentes políticos no grau do Poder Executivo com o presidente, os governadores e os prefeitos. E seus respectivos vices. Pronto, você já está sentindo que nós estamos tratando verdadeiramente da cúpula da administração pública. Ainda no rol do Poder Executivo, nós temos também os ministros no âmbito federal. No âmbito estadual e distrital, Distrito Federal, nós temos os secretários estaduais e os secretários distritais. E nós temos também, aí no âmbito já do município, né, dos municípios, os secretários municipais. Pronto, encerramos o rol dos agentes políticos do Poder Executivo. E aí você já consegue perceber que verdadeiramente nós estamos tratando da cúpula mesmo da administração pública, ou seja, dos cargos de relevância verdadeiramente políticas. No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, e em funções afins, nós também vamos ter agentes políticos. Veja os exemplos. No Legislativo, nós vamos ter os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais, os vereadores. Com relação ao Judiciário, nós vamos ter os membros do Ministério Público, os membros da magistratura, vamos ter aqui ministros e conselheiros dos tribunais de contas. Este é o rol que pode influenciar judiciário mais funções afins. Nós sabemos que o Ministério Público, por exemplo, um que eu citei aqui, não faz parte do Poder Judiciário, mas vai estar aqui envolvido com uma profissão ligada ao que cuida o Poder Judiciário. Por isso que eu coloco no mesmo bloco. Bom, já sabemos, então, quem são os agentes políticos. E nós sabemos que os servidores públicos não se enquadram neste conceito. Então, essas pessoas não se misturam com aquelas pessoas que nós vamos tratar aqui neste programa, agora, neste momento. Professor,
Quem são os servidores públicos? Os servidores públicos são aqueles que possuem vínculo de trabalho com uma das pessoas da administração pública, direta ou indireta, mas que é denominada pessoa jurídica de direito público. Olha só, resumindo, quem são os servidores públicos, professor? São aqueles que possuem vínculo de trabalho com as pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, com as pessoas que compõem a administração pública e que não possuem finalidade de obtenção de lucro, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas daqui não possuem servidores públicos. Os servidores públicos são vinculados ao Estado, porém, somente aquelas pessoas do Estado que possuem a função de atender bem a coletividade, de prestar serviços à coletividade, de dar benefícios à coletividade, que não pensa em lucro como são as empresas estatais. Ótimo, professor. Mas vamos dar nome a essas pessoas? Vamos. Os servidores públicos são aqueles que se vinculam a quem exatamente? São aqueles que se vinculam à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Ou seja, são aqueles vinculados à chamada administração pública direta. Ou ainda, são aqueles vinculados às autarquias, fundações, agências, sejam elas executivas ou reguladoras, e associações públicas. Ou seja, não são todas as pessoas da administração indireta, mas a maior parte delas. Veja, só excluímos as empresas estatais. Estes são os servidores públicos, este é o objeto do nosso estudo. Mas ainda temos que passar por mais uma espécie de agente público, gênero, mais uma espécie, que são os particulares em colaboração com a administração pública. O particular em colaboração com a administração pública é aquele convocado ou designado para prestar um serviço de interesse do Estado. Nós estamos falando justamente do cidadão que vai lá atender ao serviço militar obrigatório. Ou nós estamos falando daquele cidadão que se presta como mesário nas eleições. Ou mesmo daquele que vai colaborar com o tribunal do júri, sendo jurado nos crimes contra a vida, que o poder público acaba cuidando e resolvendo para saber se a pessoa é culpada ou inocente. Pronto, discriminamos e identificamos o servidor público. Agora sim, nós vamos ver um pouquinho do servidor público e eu vou colocar aqui a entrada, a permanência e vamos ver se a gente consegue chegar a tratar um pouco da saída do servidor público. Em breve trechos, eu vou colocar alguns direitos excepcionais dos servidores públicos. Antes de começar a tratar do assunto, eu tenho que destacar um pequeno detalhe. Nós sabemos que a administração pública ela pode adotar o regime CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ou o regime estatutário. Aqui nós vamos só tratar do servidor público que é estatutário, em outras palavras, que respeita a Lei 812 de 90, lei que trata dos servidores públicos civis da União. É desta lei que nós vamos falar. E a primeira questão que se coloca em foco é como é que um servidor público, como é que um cidadão, na verdade, pode conseguir se transformar em um servidor público? Como é que um cidadão tem acesso a um cargo público? Ele tem acesso ao cargo público através da aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso 2, da Constituição Federal. O servidor público, então, o cidadão